Muito bem, então voltando aqui ao nosso estudo de hoje, essa segunda parte. A gente terminou falando na primeira parte que as bem-aventuranças tinham uma afirmação e uma consequência, ou uma ação e uma reação. E a doutrina espírita, ela é pródiga ao longo de todas as obras da codificação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, todos os demais. E a literatura espírita, né, por intermédio de Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Chico Xavier, Divaldo, né, com os espíritos Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Vitor Hugo e tantos outros, eles nos falam o tempo todo de uma lei que é natural, assim como as leis da física. E como dizia o nosso codificador, parafraseando então o nosso codificador, Allan Kardec, que dizia que um dia chegará em que a obsessão será objeto de estudo nas academias, nas faculdades. Assim como as leis que hoje a doutrina espírita nos traz serão objeto futuramente de estudos. Nós já temos faculdades com base nos ensinamentos, nas orientações e na ótica espírita, né? A gente já sabe disso. Inclusive de faculdades de ensino à distância, viu? Para quem não sabe. Mas essas leis, como a lei de ação e reação, né? Que a gente sabe que é uma lei newtoniana, uma das leis de Isaac Newton. Quando caiu lá a maçã na cabeça de Isaac Newton, ele estava dormindo, já descobriu dali a lei da gravidade, né? Mas a lei de ação e reação, então, é nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos traz. Mas aonde eu quero chegar? Como as bem-aventuranças têm uma ação e uma reação, uma causa e um efeito, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que é o efeito. A gente tem que entender, quando estuda as aflições, que a aflição pressupõe uma dificuldade, né? A gente pensa em aflição, a gente pensa em sofrimento, em dificuldade, a gente pensa na dor. A aflição nos remete para doença, né? Quando a doença bate na porta das nossas casas, infelizmente. Mas quando a gente pensa em aflição, a gente tem que pensar naturalmente em algo que está nos afligindo, que vai nos afligir, que vai nos causar um mal-estar, né? Até nos rebuscando aqui do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o bem-estar biopsicossocial da criatura humana. Então, saúde é igual a bem-estar. E a aflição é igual a mal-estar. Os espíritos, eles nos trazem aqui nessa lição, a gente vai ler um trechinho, né? Nessa nossa segunda parte, para a gente entender melhor a lição de hoje, né? Não vai poder ler tudo, porque são lições longas e demandariam muito tempo de estudo, 1 ano, 2 anos. Mas vamos abordar o seguinte aspecto, né? Quando eles falam logo no início ali, que as vicissitudes da vida são de 2 espécies. Então as vicissitudes, os problemas, as aflições da vida, as dificuldades da vida são de 2 espécies. Ou, se quisermos, tem 2 origens bem diversas. Ou então, tem 2 causas. Tá? As aflições têm 2 causas, que importa distinguir, bem diversas. Umas têm sua causa na vida presente, na vida atual. Outras
fora desta vida. Então, fora desta vida. O espírita, ele já tem a plena noção de que somos criaturas espirituais vivenciando experiências terrenas, materiais, nas vicissitudes da carne. Assim como Jesus também esteve aqui na carne vivenciando as mesmas vicissitudes que nós vivenciamos. Sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, sono, cansaço. Mas se os espíritos nos dizem que tem duas causas, então, causas nesta vida, então, se eu estou sofrendo hoje uma aflição, eu tenho que parar logo para pensar. Qual a causa dessa aflição? Né? Vejam só, o importante é a gente analisar e refletir sobre as coisas. Qual a causa? É na atual existência ou é fora dessa existência? Porque o espírita sabe a sua condição de espírito encarnado, reencarnado, sabe que teve sucessivas existências anteriores e que hoje nós somos herdeiros de nós mesmos. O resultado do que somos hoje é tudo que aconteceu nas existências pregressas, nas existências anteriores. Tudo que nós vivemos antes nos deu como resultado o que somos hoje. Então, aqueles que gostam que são curiosos, que gostam de contratar pessoas para hipnotizá-lo, fazer regressão a vidas passadas. Eu mesmo conheço pessoas que dizem ter feito essas regressões e o curioso de tudo é que as pessoas nunca são pessoas desconhecidas, sempre foi alguém famoso, alguém relevante na história da humanidade, né? Ninguém foi um escravo, ninguém foi uma lavadeira, ninguém foi um peão que trabalhava na área rural, né? Interessante, a pessoa sempre foi rico, foi da corte de não sei quem, ou Napoleão Bonaparte, ou Rainha Vitória. Mas, então, são duas as causas, nós temos que entender isso. Causas atuais e causas fora dessa existência. Tá? Vamos lá, o que eles continuam nos dizendo aqui? Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Minha gente, agora nós chegamos onde a gente queria. Causas atuais, que é o ponto de hoje, significa dizer que a maioria dos problemas que a criatura humana sofre, a maioria de suas aflições, de suas vicissitudes, são causadas nesta vida, nesta existência, pela ação, pelas atitudes, pelos pensamentos de cada um de nós. Irmão e irmã, hoje aqui conosco para esse estudo. Vamos ver nosso tempo. Eu fico olhando assim que é para controlar o tempo, porque senão aqui eu me perco, gente. Eu falo mais do que o homem da cobra, né? Mas, então, nós precisamos ter essa compreensão. É muito importante que a gente compreenda a origem dos males que nos afligem. E é nesse ponto que a gente queria chegar, para que a gente fale na terceira parte desse estudo de hoje, tá bom? Então daqui a pouco, na terceira parte, a gente vai abordar então esses aspectos.